Ela também. Não consigo ver em tela se tem mais algum colega presente. Se tiver, pode se manifestar. E hoje a gente está aqui, então, para falar, né, da Assembleia Ordinária da Associação dos Cotistas do Condomínio Olímpia Parque Resort. Eu vou compartilhar a minha tela, que a gente fez uma apresentação, tá, para essa noite. E vamos começar a conversar. Todos veem a minha tela? Sim. Perdi aqui. Boa noite. Não está no modo exibição, tá, Ana? Ângela. Não, esse aqui não. Aí. Agora sim. Vou ampliar a tela, eu acho, Ana. Aí, agora sim. Seu microfone tá mudo, Ana. Pronto. Vou iniciar fazendo a leitura do nosso edital, tá? Ficam convocados todos os associados, adquirentes ou detentores de direitos reais do empreendimento Olímpia Parque Resort para participarem da Assembleia Ordinária da Associação dos Cotistas do Condomínio Olímpia Parque Resort, a ser realizada no dia 19 de agosto, com início às 19 horas, com a primeira chamada e a segunda e última chamada às 19h15, a ser realizado em formato de videoconferência através do aplicativo Teams, né, pelo link de acesso, para deliberarem sobre as seguintes pautas: análise e aprovação de possíveis ações judiciais a serem ajuizadas pela associação, a apresentação da situação atual do caixa da associação e prestação de contas parcial do período, e análise e aprovação da chamada extra para a contratação de auditoria condominial a ser realizada no empreendimento. Como de praxe, né, para início aqui da nossa solenidade, a gente precisa de um presidente para essa assembleia, né? Temos algum candidato? Ana, eu não sei como vai ser a apresentação, mas se vocês precisarem. Tá, certo. Então, todos de acordo com a Cíntia como presidente dessa solenidade? Sim. Perfeito. O doutor Rafael hoje vai ficar quietinho? Por falta de opção, né? Cíntia. Ai, grosso. Certo. E como secretária, tá, pessoal, a gente sempre tem por praxe que eu seja secretária, até pela questão ali da redação da ata, né, e todos os procedimentos que a gente faz, né, posterior a isso. Todos de acordo, né, sobre eu ser a secretária da Assembleia? Sim. 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 Perfeito. Então, Sim. doutor Rafael, gostaria de... Não, só uma boa noite a todos. Você está conduzindo aí e vai conduzir bem a Assembleia. Você, doutora Gabriela, estarei aqui na retaguarda para qualquer apoio. Perfeito, então. Temos presidente, temos secretária, vamos dar início, então, às nossas pautas da noite, né? Eu acredito que vocês já estão bem familiarizados com o assunto dessa noite, né? A gente já teve a nossa live, vocês já tiveram também uma reunião, né, juntamente com a presidência, né, com a diretoria dessa associação. Então, hoje é uma solenidade, né, para a gente formalizar tudo o que foi conversado nessas duas oportunidades. Então, a nossa primeira pauta é sobre a análise e aprovação de possíveis ações judiciais a serem ajuizadas pela associação, né? E aqui eu fiz ali esse início, né, falando ali da nossa live que a gente teve lá no dia 30 de junho. Então, pessoal, a primeira ação, né, que a gente verificou aqui que pode ser ajuizada nesse momento, né, é a questão da ação da quebra da LGPD.
Mas o que que é, né? Ela é uma ação judicial visando a quebra de dados não sensíveis dos demais cotistas do empreendimento, a fim de que todos possam ser contatados visando um aumento nos quórums deliberativos, né? O que que acontece? Tudo que a gente precisa, né, para lidar com o empreendimento é de quórum, né? Então, a gente está falando aí de... Me corrija se eu estiver errada, Luiz, mas cada cota ali são 36, 23, 27, mais ou menos isso, vezes quantos apartamentos? Perdão, não compreendi. Me A gente está desculpa. falando de mais ou menos o quê? 40 mil mais O quê? cotistas? Não, Não. se for seguir pelo que foi o trivial do início das vendas, nós temos 14 apartamentos por andar, sendo 10 de um dormitório e 4 de 2 dormitórios. Então, deixa eu fazer uma conta rápida para você. Só que depois disso foi subdividido, mas eu vou fazer uma Sim, conta. sim, é que de cor de cabeça Ensina. agora eu não me recordo também. Isso. Quantos apartamentos são? 17 vezes 14. Cada torre tem 238 apartamentos, vezes 4. São 952 apartamentos. Vejam só. 952 apartamentos. Cadê caneta? A Com 12, 13 cotas. a 13 cotas seria 12.376 Esse. cotistas. O Mas agora tradicional. O chute ali dos 14 mil que eu dei. Então, Isso. pessoal, o quórum, né, ele é em cima de todos esses adquirentes. Então, quanto mais adquirentes, né, nós conseguimos chegarmos neles, né, com as informações sobre o empreendimento, sobre, né, a questão da associação, é o maior quórum que a gente vai ter para que a gente consiga daqui a pouco, né, requerer uma assembleia, requerer mudança em alguma situação dentro do empreendimento. Por isso que essa ação ela é a primeira e ela é a mais importante, né, que é através dela que a gente vai chegar, né, tentar chegar nos outros cotistas, aqueles que a gente não conhece, que a gente não tem os contatos, né? É para esse motivo que essa é a primeira ação e a mais importante. Correto. A segunda ação que a gente propõe, né, é a ação de exibição de documentos. Essa ação, ela tendo em vista, né, a resistência da administração, a resistência do condomínio, né, em fornecer informações, às vezes simples, né, e às vezes um pouco mais complexas, sobre a atual situação do empreendimento, né, a gente vai precisar acionar o judiciário para requerer a apresentação destes documentos, né, e essa ação, principalmente, ela vai trabalhar junto com a auditoria, que vai ser, né, um pouquinho posteriormente, mas nós já temos, né, um contato com o auditor e ele nos passou um rol de documentos que ele precisa para que ele possa, né, fazer então essa auditoria. Já fizemos, né, o requerimento administrativo para o empreendimento e, como sempre, não tivemos retorno. Então, nós temos aqui já os elementos necessários para acionar o judiciário, né, e dizer que existe uma resistência do empreendimento, do condomínio, da administração em fornecer informações. Então, é através dessa ação que a gente vai ter, né, acesso a alguns documentos para que a gente possa fazer algumas análises jurídicas e também a auditoria. Gostaria de falar, Luiz? Posso falar? Pode. Só para deixar contextualizado para o pessoal, que a gente não teve a oportunidade de conversar. Essa ação de exibição de documentos é o que vai alimentar a empresa de auditoria, ok? Então, nós não vamos conseguir entrar com uma ação de auditoria de execução, efetivamente. O que a gente precisa fazer? E depois a gente conversou bastante com a doutora Ana. A gente vai solicitar os documentos necessários, e aí a empresa que vai prestar esse serviço vai fazer um relatório extenso de todos os documentos que ela vai precisar do plano 2023 e 2024, que é o que a gente está contratando, dos anos 23 e 24. Em cima disso, a auditoria ela vai trabalhar não na ação judicial, ela vai trabalhar em paralelo à ação. A ação que a gente vai colocar é só para a IJOI apresentar os documentos.
posteriormente, com o recebimento do relatório da auditoria, aí a gente vai formular uma possível ação para contestar aquilo ali, não é, doutora Ana? Isso, né? Então, primeiro a gente tem que, né, obter os documentos para que possa ser feita a análise e, findando a análise, né, que será verificado, né, o que pode e o que não pode ser feito, se, né, se foi localizado alguma ilegalidade, alguma situação que precisa, né, ser debatida. Então, é posterior à análise dos documentos pela auditoria. Isso, positivo. Certo. E pela... Nós temos também aqui a terceira e a quarta ação, tá? Essas duas ações aqui que a gente vai falar agora, a gente ainda precisa obter mais subsídios para dar andamento a elas. Mas a gente tem a ação de tutela inibitória, que a gente vai discutir a eleição dos representantes das cotas cabecéis, né? E a gente quer discutir isso para quê? Para assegurar a representatividade de vocês, dos adquirentes. Porque hoje os cabecéis nada mais são que os próprios administradores. Né? Então, não existe um problema, né, de ser eleito Pode falar. Eu estou vendo, eu estava querendo ir para Matão. Quando? Ai, vou, tô com muita coisa. Então... Perdão, gente. Essa ação aqui, né, ela vai principalmente priorizar, né, a representatividade de vocês. A gente vai discutir que a cota cabecel não é que ela não é ilegal, ela não existe nenhum problema em ter uma cota cabecel, mas que a cota cabecel ela precisa representar, né, a vontade de todos, e o que isso não está sendo feito hoje, né? Como é a própria administração que faz a votação, então ela decide, ela mesma vota nela. Então, essa ação vai ser justamente para assegurar isso, tá? E a quarta e última ação que a gente tem para propor, né, é a ação judicial de obrigação de fazer e não fazer. Essa ação, principalmente, a gente está esperando as plantas que o Luiz Fabiano ele falou no início, né, da nossa conversa. Por quê? Porque a gente tem, né, as informações ali referente ao uso da área comum pelo condomínio, pela administração para comércio. Então, mas através dessas plantas, a gente vai conseguir identificar o que é realmente área comum, o que é área privativa, e verificar se o uso dessas áreas estão sendo extrapolados por eles. E juntamente a isso, né, a gente também pode debater a questão do uso da marca Enjoy, que a marca Enjoy, ela se sobressai ao nome do empreendimento. Então, essa ação, ela vai precisar ser um pouco mais trabalhada, ainda precisamos, né, de mais subsídios para tratar ela, mas a gente colocou ela no rol aqui das 4, né, principais ações que a gente poderá, né, ajuizar para discutir as questões que a gente já encontrou no empreendimento, né, com a análise que a gente fez. Né? Isso não quer dizer que não possa ser ajuizada daqui a pouco uma outra ação que vier a ser urgente, importante, tá? Mas nesse primeiro momento são essas 4 ações que a gente tem para debater hoje, né, sobre a aprovação delas. A gente pode deixar todas, né, aprovadas e posteriormente, se houver necessidade de ingressar com mais alguma, a gente pode fazer uma assembleia extraordinária, né, e poder fazer o debate. A Cíntia pode falar? Está fechado o teu microfone, Cíntia. Só para ressaltar, a segunda ação, a segunda proposta de ação, que é exibição de documentos, nós estamos ao longo do tempo, fazendo todos os trâmites cordiais de solicitação dessas documentações. É previsto no estatuto, não, como chama? Na Assembleia. Na Assembleia, né,
quando a gente compra o empreendimento, Na está convenção. previsto que na convenção, é um direito nosso, tá? Esse livre acesso da parte das finanças do empreendimento. Eu quero colocar aqui, ressaltar muito o enfoque, e a partir desse momento a gente vai delimitar bem essa característica qual é o enfoque da associação, qual é a cara da associação. Eu acho que, em primeiro lugar, a gente está buscando essa transparência. Como nós comentamos inicialmente, nós começamos a história da associação por frivolidades, que são coisas importantíssimas, que é a prestação de serviço, a qualidade no serviço. Mas, hoje, a gente denomina frivolidades essas coisas. Tem alguém com o microfone aberto aí. Essas ações, porque a gente vê uma falta de transparência financeira muito grande e a gente fica numa apreensão dessa questão de dívidas, né? Porque todos os meses os nossos DREs que estão no portal tem fechado em negativo, 100 mil, 200 mil, 400 mil no negativo, todos os meses, ao longo de vários dos anos de existência do Olympia Park. Então, a gente tem muito medo que aconteça como aconteceu no Tuti, né? E onde já se passaram, acho que 5 anos, e até hoje os proprietários, que são os condôminos, estão pagando a dívida dessa má gestão da administradora de condomínio, que foi o Tuti, né? A Enjoy é a nossa administradora de condomínio, e a gente não tem informação financeira, a gente não tem clareza, a gente não tem transparência. Então, essa ação de exibição de documentos, ela é imprescindível, tá? Perfeito. É imprescindível. Exatamente isso. O Luiz, gostaria de fazer mais algum comentário? Eu gostaria que você, eu falo até por mim, por quê? Porque a gente já vem com esse trâmite, com essa administração e com essa falta de transparência, principalmente que a Cíntia falou, desde a inauguração. A gente nunca teve acesso a nenhum documento, nenhuma nota fiscal, nenhum contrato, e a gente cordialmente pede, não entregam para a gente. Isso gera revolta, gera interesse e gera principalmente ansiedade. Eu queria que você, Ana, como representante nossa jurídica, e o doutor Rafael até se puder falar isso, usando uma terminologia um pouco mais comum, a gente não pode estabelecer prazo para resultado. Então, a gente vai determinar que vai ser feita a judicialização da ação, só que a gente não sabe quando vai sair o resultado. Então, a gente vai ter que ter também muita paciência dentro do grupo, ok? A cobrança, a gente está apto para receber cobranças e tudo, mas resultado jurídico não é só o juiz. A gente não vai conseguir colocar uma ação essa semana e daqui a 3 meses, quiçá, né? Oxalá, já dizia, que consiga, mas a gente sabe que a probabilidade é muito pouca. Então, o pessoal, sabendo que a gente está executando e que a gente espera respostas no tempo certo e correto, já é o suficiente, porque vai gerar muita ansiedade. Isso mesmo, Luiz. Eu até, no finalzinho ali, eu coloquei uma mensagem, né, que fala quanto ao objetivo, né, da associação, né, que é essa união das pessoas visando a melhoria, né, a qualidade do empreendimento. E esse objetivo, ele não é simples, ele não é fácil e é árduo o caminho, né? Porque a gente tem uma administração que ela não é transparente, a gente tem uma administração que ela é resistente, e a medida que a gente tem para atacar isso é a via judicial. Hoje, com os processos, né, eletrônicos, a gente tem uma maior celeridade nas coisas, né? Antigamente, a gente protocolava uma petição e ela demorava quase 1 mês para chegar, depois mais quantos meses para ir para gabinete, né, para o juiz ter acesso. Então, isso hoje a gente tem uma celeridade muito maior, mas não quer dizer que a decisão do juiz vai ser rápida, né? Ele vai receber a ação, né? Nós, claro, iremos fazer de tudo para que ela corra da maneira mais rápida, mais ágil,
mas existem, né, os procedimentos legais ali que precisam ser tomados. E a gente, né, pela experiência administrativa, a gente já sabe, né, que provavelmente terá algumas artimanhas para que, né, possa postergar o máximo possível, né, a exibição desses documentos em juízo. O que a gente, né, espera, o que a gente pede é que vocês não percam essa vontade de se manter unidos, que vocês se mantenham fortes, né, esperando esse resultado. É justamente isso, é paciência, né? Vocês estão aqui buscando um bem maior. E a busca desse bem maior, ela vai ter uma caminhada longa, né? Mas a gente espera e vai fazer de tudo para que essa caminhada de vocês, ela seja o mais produtiva possível. Nós temos o Luiz Fabiano e o Dr. Rafael com a mão levantada. Só uma pergunta rápida, perdão. Existe a possibilidade, por exemplo, da gente entrar com a ação solicitando X quantidade de documentos, o juiz autorizando essa exibição de documentos, a administradora ela pode se negar a entregar de alguma forma ou quando ele decreta é obrigado? O doutor Rafael pode falar um pouquinho melhor, né? Mas quando há determinação do juízo ali em fazer a apresentação, né? Normalmente, sim, se tem que apresentar os documentos. Eles podem recorrer em de algum modo, de alguma maneira, né? Mas, teoricamente, sim, eles precisam apresentar. Ordem de juiz se cumpre, né? Ponto. E se não cumprir, dentro do prazo que o juiz estipular, aí apresenta-se uma multa, né, diária pelo descumprimento e tudo. E como essa ação é contra o condomínio, né, não é contra a administradora, porque é o condomínio que tem que apresentar essas informações, o administrador é só um representante do condomínio. Se tiver uma multa contra o condomínio, isso vai aparecer nas contas. Opa, como é que o condomínio está levando uma multa por não apresentar documentos para condôminos? E aí fica feio. Então eles tendo a decisão judicial, eles vão apresentar os documentos, sim. Quer dizer que a gente corre o risco de ainda pagar essa Doutor conta? Rafael, agora que o senhor falou, o senhor me A gente desanimou. corre esse risco? Não. Não, calma, porque a responsabilidade do administrador em cumprir a decisão judicial, se ele não entregar, o que eu falei é a transparência a todos, né? Se ele não entregar os documentos, quem não está entregando é o administrador. E aí é um ato dele, vou usar a analogia com o direito público, é um ato de improbidade. E aí ele é Tá. responsável pela multa que está gerando se ele não entregar os documentos, né? Sim. Glória a Deus. Doutor Everton também está com a mão levantada. Eu acho que eu me equivoquei, era ele que estava com a mão levantada, doutor. Boa noite a todos. Estou aqui falando com vocês diretamente, olhando para o empreendimento de vocês. Tive hoje aqui uma luta grande aqui na área administrativa. Conversei com o procurador do município. E vai dar celeridade ali na apresentação das plantas, a liberação disso. Ele entendeu que a gente tem a legitimidade, mas tem uma burocracia interna. Saiu a procuradora que cuidava desse caso. Ele pediu 15 dias para seguir o rito ali da formalidade. Estando lá na Secretaria de Administração, notei que a maior dificuldade mesmo é vontade de trabalhar, porque são plantas antigas. Então, eles estão procurando qualquer subterfúgio que o jurídico pudesse dar a eles para que eles não tivessem que ter que fazer esse trabalho. Esse é o sentimento que eu tive, né? Por que o sentimento? Porque a servidora foi muito clara, disse, se fosse no sistema que as plantas novas estão ali, tudo era mais fácil, né? Então já se percebe aí uma má vontade por conta do trabalho que tem que ser feito, mas isso é inerente ao cargo deles e uma vez superada essa questão sobre algum entrave jurídico, vai ter que levantar as informações que nós precisamos, né? E, por outro lado, em relação aos tópicos das ações, conversamos... Alô? Oi. Conversamos muito hoje aqui com o Luiz Fabiano, com a Cíntia, e nós estamos trabalhando essa questão
sobre vocês estarem preparados pela seguinte questão, gente. São empreendimentos aqui em Olímpia, tem uma característica um pouquinho diferente em alguns segmentos da multipropriedade, tá? Vamos dar uma analogia os casos de Gramado. Gramado já era um ponto turístico fundamentado em hotel, mas a multipropriedade não era o seu vetor principal. Olímpia já se estabeleceu em cima desta prerrogativa e já está há muitos anos com essa questão, e depois, passado muitos anos, é que se conseguiu montar essa associação, né, para que vocês consigam reverter esse quadro. Então, um quadro já de muitos anos de falta de transparência, de condução do empreendimento dessa maneira, realmente a gente tem que entender que as coisas não mudam de uma hora para outra, né? A gente já tem um histórico todo caminhando assim. E é obviamente que ter entrado agora, essa associação entrou no que era possível fazer, e vai ser anos de luta, e vai se vencer, vai se conseguir a transparência, vai se conseguir o resultado que se espera. Só que simples, porque a lei está a favor de vocês. É indignante? É. A justiça no Brasil, ela é um elemento que nos pune pelo seu tempo de demora? É. Mas é sobre isso, gente. É encarar a realidade como ela é. É uma luta grande, mas que vai ter bons frutos ao final. Tá bom? Obrigado. Então, prezados, né, sobre esse tópico, né, da análise e aprovação das possíveis ações. Alguém aqui tem mais alguma dúvida, algum questionamento sobre esse tema? Não, Perfeito. Então, vamos, né, pela unanimidade, né? Alguém não concorda com o ajuizamento das ações? Pode parar o compartilhamento da tela, Ana. Perfeito. Peraí. Alguém não concorda com o ajuizamento das ações? Todos de acordo, então? De acordo. De acordo. Aprovado por unanimidade, né? A pauta Que sobre bom. os ajuizamentos. Agora eu vou voltar a compartilhar e vamos passar para o item 2. Opa, ficou 2 e item 3, então, pessoal. Aqui nós estamos no item 2, tá? Que é a apresentação da atual situação do caixa da associação, a prestação parcial de contas do período. Aqui eu vou pedir apoio, né, a nossa presidente Cíntia, ao Luiz Fabiano. E ao Eládio, que é o tesoureiro, né? Tá aí, o tesoureiro tá aí. Perfeito. Tesoureiro está aqui. O Então, Eládio Eládio, posso te passar a palavra? Ali, o microfone está aberto. Libera teu microfone, Eládio. Estou aqui, pessoal. Pronto. O Eládio, ele faz um acompanhamento maravilhoso em relação a essa parte financeira. E aí está um resumo, um esboço, né, um parcial do que acontece, né, Eládio? Sim, eu vi essa apresentação, concordei, dei ok, porque ela está, como mostra em cima, né, até o dia 18, tá? Mas está tranquilo, né? A finalidade desta reunião hoje seria esse adicional que a gente precisa. Eu trabalho com planejamento, né? A gente não tem condição de fazer essa auditoria se não tivermos esse adicional, que é o fator dessa assembleia aí, tá? Esse é o Mas nosso do mais, a parte financeira da associação está tranquilo. É uma observação que você fez da outra vez, que eu achei bem boa a sua colocação, Eládio,
é que esse valor da contribuição associativa, inicialmente que nós, né, estudamos e determinamos de R$30 mensais ou, né, bimestral, que seria R$61, porque é R$1 a taxa de boleto, ele não englobava em nenhum momento, não estava nos custos a auditoria, e sim o acompanhamento jurídico, o administrativo, esses que atualmente nós estamos, no formato que nós estamos conduzindo. Sim, né? sim. Isso foi um cálculo quando nós fizemos na criação da associação, qual que seria os gastos da associação, qual que seria os valores a serem cobrados para manter a associação. A gente não tinha noção de como está hoje em relação à administradora do condomínio, né? Se fez, então, necessário a ideia de se contratar uma auditoria na prestação de contas, e isso não estava no início, né, na determinação do valor da mensalidade. Tá? Isso aí não vamos ter auditoria todos os anos, isso aí é uma auditoria para que se tome um destino, né, na forma da gente lidar, na forma de como está se conduzindo tudo. Trazer então, luz, isso, né, Ládio? Trazer luz, né? Sim, e mostrar o caminho que temos a seguir, tá? Então, isso aí se faz extremamente necessário, né, essa auditoria e, consequentemente, eu não diria esse gasto de mensalidade. Para mim, a gente, como cotista, seria um investimento que a gente vai fazer, tendo essa auditoria, que isso aí vai valorizar a nossa propriedade, né, porque hoje está completamente desvalorizada, né, você vê o tanto de queixas, né, que tem. Então, isso aí, para mim, para quem é cotista, é um investimento. Perfeito. Gente, só para uma questão de ordem, tá? A gente pulamos um pouquinho a pauta, né, da Assembleia. A gente vai primeiro fazer a apresentação da atual situação do Caixa, tá? E posteriormente a gente vai fazer, né, a análise e aprovação da chamada extra com as explicações que vocês já deram aqui, tá? Eu só vou voltar um pouquinho aqui no item 2, fazer a apresentação para vocês, aí a gente volta e já passa para o item 3, que eu entendo que é o item mais importante dessa noite. Sim. Sim, senhora. O resumo financeiro a gente tem, né, atualizado aqui até o dia 18 de agosto. Nós temos 229 associados hoje na associação, 45 associados com pagamento em cota única e 184 com pagamento de forma bimestral. Como despesas fixas, temos assessoria jurídica, que é 2.001 com 39, a assessoria administrativa, que é 1.320, a assessoria para a fase inicial, né, já foram pagas 6 parcelas de 10 no valor de R$ 454,94, o aluguel da sede, que é R$1.000, a manutenção do site, 45, e mais ou menos R$300 de tarifas bancárias, né, totalizando aí 5.121,33 de despesas fixas que a associação tem hoje. Passar para o próximo item Lembrando, aqui. Ana, só uma observação. Pode falar. Lembrando que a despesa que a gente tem é mensal, mas a nossa arrecadação é bimestral. Sim. Então, se por um acaso alguém tiver curiosidade de fazer cálculos, por exemplo, a gente tem 184, a gente recebe 10 mil por mês, a cada bimestralidade, mas a gente tem despesa de 5 por mês. Então, pega o valor de cada bimestralidade e divide por 2. Então aqui a gente até tem essa informação, né? As receitas, né, que foram recebidas, a gente teve 7.698,9 de taxa de inscrição, 22.164,92 de contribuição de cota única e as contribuições bimestrais totalizando 42.798,88.
As despesas que foram pagas até hoje, até o dia 18, né, pela associação, tem um total de R$ 32.229,45. E aqui, né, a gente chama a atenção para a inadimplência de associados, né? Nós temos 21 associados com inadimplência, né, com pendências financeiras, que dá um total de R$ 2.684. E essas cobranças, elas estão sendo realizadas tanto no e-mail quanto no WhatsApp e sem retorno até o presente momento, né? E a associação possui em conta, né, até o dia 18, o valor de R$ 37.873,82 perdão. Essa é a apresentação. Deixa eu só confirmar se já passamos aqui para o outro item. Isso. Aqui nós temos a apresentação, né, então, da situação atual do caixa, com as explicações ali dos valores, como é que é recebido. Alguém tinha levantado a mão antes? Saiu da tela, Ana. Sim, saiu da tela. Alguém tinha levantado a mão antes para fazer alguma pergunta e eu não vi quem era. Eu tinha levantado. Boa noite, pessoal. Era só uma questão para saber sobre essas entradas e saídas que não estavam no slide anterior, né? Mas como vocês já apresentaram agora, ficou claro. Ah, certo, então. Prezados, alguém tem alguma dúvida, algum questionamento sobre eu pode falar, eu não vi quem é. Meu nome é Ângela. Oi, Ângela. A minha dúvida é a seguinte, minha curiosidade, essas 21 pessoas que estão inadimplentes com o pagamento, seriam pessoas, né, cotistas que ou venderam a cota e não falaram nada, ou são pessoas que desistiram de fazer parte da associação, que provavelmente então seja isso? Não, nenhuma das duas situações. Na verdade, a gente não sabe dizer nem se a pessoa quer desistir ou não, porque, segundo as cobranças, tiveram algumas cobranças que eu mesma ajudei as meninas do administrativo, porque eram pessoas que eu conhecia, e eram pessoas que tinham esquecido. Realmente, eu esqueci, ficou na pendência e a pessoa não tinha o DDA ativado e passou batido essas contribuições, o pagamento dessas contribuições. Mas muitas não estão dando retorno na cobrança. Então, a gente fica sem saber. A questão de venda, não. De venda, tiveram alguns casos até de distrato. Venda, de distrato e de venda de cota. Eles estão habilitados, já foram retirados da associação, né, solicitaram, e está dentro do estatuto, que não tem nem como. Só uma observação, Ângela. Alguns casos também são daqueles que eles estão nessa contabilidade, porque quando você preenche a inscrição, ele já entra nessa contabilidade, mas ele só fica sendo efetivamente associado no momento que ele paga a primeira bimestralidade. Então, nós temos alguns, nesses 20 alguma coisa, que pagaram a taxa de inscrição, mas não pagaram a primeira. Então, tecnicamente, eles não são associados. Não são associados. Entendeu? Então, o que a gente está fazendo? A gente está entrando em contato para ver se eles ainda têm interesse, a gente apresentar o que a gente está fazendo, para aí sim eles iniciarem o processo, porque só pagaram a taxa e não deram continuidade. Porque para ser esquecimento, né, eu posso esquecer de pagar um boleto da Comgás, da internet, sei lá, qualquer boleto, do convênio médico, mas a partir do momento que a gente está aqui no WhatsApp, todo dia tem... Ativo, né? Não, todo dia tem mensagem, tem comentário. Tem novidade, né? Exato. Então, é impossível esquecer, né? Porque você pode esquecer de pagar um boleto hoje, mas quando é amanhã ou depois, caramba, esqueci de pagar tal coisa, aí você corre lá pagar. Então, mas por isso que eu acho essas pessoas não uma pessoa. Teve um colega, o Edson, ele colocou no chat, ele está perguntando se essas pessoas vão ser cobradas judicialmente de acordo com o estatuto inicial. Edson, as pessoas, os cotistas que pagaram somente a taxa de inscrição
e não deram continuidade, porque eu acabei de explicar, eles não pagaram a primeira bimestralidade, eles não estão dentro do escopo do estatuto. Eles ainda não são associados efetivamente, então eles não podem ser cobrados judicialmente. Os demais vão ser sim. Temos o Gerson também com a mão levantada. Oi, boa noite. Eu também estou contribuindo aí com a cobrança dessas pessoas, tá? A Cíntia me pediu, estou colaborando. Eu tive um retorno de uma pessoa, infelizmente só uma. Ele me disse o seguinte: porém, eu entrei com uma ação judicial para distrato para devolver a cota e não vou mais. Já estou para receber isso, estou em processo judicial, eu não vou mais atuar no Olympia Park Resort, então não tem por que eu estar conseguindo com essa associação, tá? Então é uma coisa que vai acabar saindo, porque não tem como. Ele até fez a primeira parcela, mas é uma pessoa que não vai mais ter interesse em estar lá na associação. Mas, Gerson, ele tem que comunicar a gente via e-mail, para a gente encaminhar para o departamento jurídico e o jurídico dá baixa, porque senão fica como pendência financeira para ele. Isso, administrativo. Tudo bem, eu tenho isso no Zap, eu vou pedir para ele o e-mail e vou passar para vocês. Sim. Okay. Isso também está previsto no estatuto, tá? Tem algumas previsões lá, e quando você, né, entra com distrato e, né, deixa de ser cotista no empreendimento, né, você comunica e é feito ali, né, de acordo com o que está no estatuto, é feita a retirada, né, a saída da associação. Amigável, né? Isso, a baixa. Certo. Mais alguém com alguma dúvida? Podemos partir para a votação? Sim. Vamos, então, né, pela via contrária, né? Alguém não concorda com a prestação de contas apresentada? Alguém discorda? Alguém tem... Bom, prestação de contas foi realizada, não houve nenhuma manifestação, então as contas aprovadas por unanimidade. Vamos, então, para agora o último e mais esperado item da pauta. Vou voltar a compartilhar aqui a tela. Já tivemos uma prévia, né, do assunto, agora a gente vai concluir. Deixa eu só conseguir passar aqui. Perfeito. A nossa terceira e última pauta, né, da noite é a análise e aprovação da chamada extra para a contratação de auditoria condominial a ser realizada no empreendimento. Eu vou passar a palavra para a nossa presidente Cíntia, para o nosso conselheiro Luiz Fabiano e também para o nosso tesoureiro Eládio, que eles façam, né, a apresentação desse item para nós. Então, vamos lá. Todo tempo, depois que nós vencemos a primeira barreira, que é conseguir constituir a associação, que foi uma luta muito grande, todos presenciaram ao longo dos anos, né, essa tentativa, logrando êxito na constituição da associação, a nossa meta, que foi levantada como um sonho de consumo da associação, era essa questão da transparência financeira. E a gente só consegue... não é apontar o dedo, nem acusar ninguém, mas a gente só consegue ter certeza das suspeitas que temos através de uma auditoria financeira. Então, esse passou a ser o nosso sonho de consumo como associação, tá? Eu vou relembrar aqui os termos do nosso jurídico. Para quem a Nádia entrou agora, eu não sei se todos estão lembrando, mas assim, fechamos a assessoria jurídica, ela nos garante, nessa assessoria, a instituição de 3 ações judiciais, ok? E agora a gente fez uma renegociação, foi para a 4ª, né? Então, nós temos, dentro do pacote jurídico, essas 4 ações judiciais, que a gente vai, ao longo do tempo, direcionando de acordo com as informações, de acordo com as conversas, com a necessidade da associação em si. E, paralelamente, foi levantada essa necessidade de verificar a questão financeira. Por quê?
nós estamos com esses DREs ao longo de todos esses anos, dando negativo todos os meses. Nós não sabemos se o nosso fundo de reserva cobriu, se temos esse fundo de reserva, não tem, essas informações, elas são omissas, não existe uma transparência. Então, é imprescindível a contratação de uma auditoria para que a gente tenha essas informações, através da apresentação de documentos, que isso a gente vai conseguir na primeira ação judicial, que vai ser que foi aprovada agora. Mas a necessidade da auditoria ela é fundamental para todo o trabalho da associação, para a gente saber em que pé que estamos, né? Como eu disse antes, dei o spoiler, nós temos um medo que aconteça com o Olympia Park Resort, o que aconteceu com o Termas Resort de Olímpia, o vulgo Tuti, que na verdade Tuti é administradora de condomínio do Termas Resort, onde ele fez uma má gestão, uma gestão desastrosa, como eu falo e o Luiz Fabiano odeia, que acha muito ameno esse linguajar, mas para não me comprometer, falo isso. Então o Tuti fez uma administração desastrosa, onde faliu, e há mais de 5 anos que os proprietários estão pagando a dívida de uma administradora de condomínio que fez uma má gestão. São 5 anos pagando e a dívida ainda está em 5 milhões para pagar. Em torno de 5 milhões. Tá? Todos os meses no condomínio eles pagam o equivalente a uma amortização dessa dívida. Então, para que nunca isso aconteça conosco, a gente tem que ter clareza das nossas finanças. É um direito nosso, está sendo cerceado, e nós estamos, como associação, a gente tem força para poder pleitear uma transparência maior. Estamos tentando na via cordial, não estamos tendo muito êxito, então a gente entende que vai ter que partir para a via judicial. Bom, esclarecido. Só uma observação, Cíntia, só para responder, perdão, o Edson, que fez um questionamento. Essas 4 ações previstas com o Dr. Rafael são anuais ou durante a vigência do contrato? Durante a vigência. Durante a vigência, eu não tinha visto. Durante a vigência. Então, assim, o pacote, são as 4 ações. Bom, no contrato tem o valor de ação avulsa, né, que é subsidiado por ter FII mensal, né? Uma ação avulsa nossa hoje no escritório é 7.800, mas por ter contrato mensal conosco, cai, se não me engano, para 1.800. 1.800, doutor. Então, vocês têm esse pacote na arrancada, que é o raio-x, mais 3 ações que aumentamos para 4, né, e mais a consultoria durante o período de mensal, e tem o subsídio de ações avulsas para cada ação extra que entrar, aí ao invés de pagar 7.800, pagar 1.800. Inclusive, se algum associado tiver alguma questão individual, entre em contato com o Dr. Rafael, que também tem subsídio para associado, desconto na ação individual. Em ações individuais, Bom, definindo a necessidade extrema de uma auditoria, para a gente ter ciência do que acontece nas nossas finanças, nós fizemos uma cotação com algumas empresas, buscamos empresas idôneas, e a gente ficou assim, né, o Gerson participou, todos da diretoria tiveram a oportunidade de participar, e assim, foi a menor que nós conseguimos, uma empresa super idônea, que é a Staff, conseguimos nesse valor de 40.900 para 2 anos de verificação. Então, uma auditoria em 2 anos de condomínio, tá? Chegamos a algumas outras propostas. Quanto que foi, Gerson? 140 mil? 160 162. 156, né? Os valores totalmente fora da nossa realidade, das nossas condições. Mas, graças a Deus, Deus colocou no nosso caminho essa empresa, já verificamos a idoneidade, fizemos uma sabatina com essa empresa. Com a presença do Dr. Rafael. E conseguimos esse ótimo orçamento,
que viabiliza o nosso sonho, a realização do nosso sonho. Como já foi dito, nós não temos o caixa, porque o nosso caixa ele foi estipulado para esse cotidiano, para o mensal, né, os 18 meses, para a programação de existência da associação nesse primeiro ciclo. Como nós estamos colocando essa auditoria, é necessário um caixa adicional, uma verba adicional. Então, levantamos os custos. Aí, Luiz, se você quiser assumir, porque você fez todo... Juntamente com o Eládio. Então, a gente está se baseando nos nossos associados, já não contando com os inadimplentes, ok? Então, a gente chegou num valor que daria R$ 180 para cada associado, podendo ser dividido em 3 formas de pagamento. E aí, cada associado determina que forma que ele acha melhor pagar. Nós colocamos uma enquete no grupo há um tempo atrás, logo depois que a gente teve a nossa reunião, e a grande parte se manifestou cada um escolhendo a sua. Então, você pode optar pela primeira, que é a parcela única, e todas as parcelas, para vocês entenderem, ela não é acumulativa junto com a bimestralidade. Então, a gente colocou de uma forma que ela vai ser intercalada. Quando você escolher, por exemplo, a opção 2, que são 3 parcelas de 60, você vai pagar em um mês os 61 da taxa do jurídico, da associação, normalmente, e no mês que ficaria vago, você pagaria a parcela referente à auditoria. E para a gente não misturar as estações, ou seja, a Cíntia, juntamente com o Eládio, abriram uma conta em nome da Acopre, no Banco Cora, para não misturarmos os dinheiros. Então, quando for emitido esse boleto, o associado vai ver que o boleto bimestral, só para não ter confusão, o boleto bimestral normal da taxa associativa, ele vai estar indo para Equitar, que é a empresa que faz a gestão financeira do escritório do Dr. Rafael. O boleto referente à chamada extra da auditoria vai estar em nome da Acopre, no banco que a gente já abriu a conta. Inclusive, foi até um questionamento no começo que a gente começou a associação, que o pessoal falava, mas eu não estou pagando para a Acopre, eu não estou pagando para a Acopre. A gente está fazendo esse modelo de transição nesse sentido agora, começando com essa oportunidade da auditoria. Tá bom? Então, cada associado poderá escolher entre chamada única, parcela única, de 180, ou, segunda opção, 3 parcelas de R$ 60, intercalados à contribuição associativa, ou 6 parcelas de R$ 30, também intercaladas à contribuição associativa, que é bimestral. Cada um vai ter oportunidade de escolher o seu, e é o caixa que vai proporcionar que a gente consiga realizar esse objetivo, né, que é da auditoria, e a gente ter ciência do que está acontecendo com as nossas finanças, né, da nossa propriedade. E só salientando, né, que haverá também a prestação de contas, né, junto com a prestação de contas, né, normal da associação, então serão feitas as 2 prestações de contas, tá? Tanto da conta, né, referente à associação e quanto da conta referente à chamada extra. Sim. Tá? Ana, nós teremos, sim, 2 relatórios mensais, tá? Exatamente. Até a finalização da auditoria, 2 relatórios. Só para esclarecer esse ponto. Alguém tem alguma dúvida? Lembrando bem que parte dessa auditoria será bancada pela associação, porque se a gente deu uma opção de 6 parcelas, e nós temos que pagar a auditoria em 3, né? Então, isso nós vamos usar o fundo de reserva da associação. A gente vai antecipar, né, Eládio? Sim, com certeza. Só uma observação, Ana. A gente passou pelo slide da empresa de auditoria, estava lá no slide, mas a gente não chegou a comentar. O pagamento da auditoria, conforme o Eládio falou, eles vão ser feitos em 3 vezes, tá?
Quando a gente abrir o contrato, né, efetivamente assinar o contrato, a gente já vai dar um sinal de 1/3, 13.633. Ao final de 30 dias, a gente vai pagar a segunda parcela. A gente não sabe quanto tempo vai demorar a auditoria, vai depender da disponibilidade da documentação. Mas a última parcela a gente só vai pagar quando a gente receber o relatório final. Ok? Correto. É isso aí mesmo. Cleimar, por gentileza. Ó, é relativamente a isso que acabou de falar. Porque ali fala 30 dias após o início do trabalho deles. E Isso. pelo que eu entendi, eles vão poder começar a trabalhar depois que receberem todos os documentos. Talvez Sim. não seja em 30 dias. Eu estou Correto. enganada. É Correto? verdade. É verdade. Mas é importante a gente ir juntando o dinheiro que vai Sim, ter que ser sim, feito sim, o pagamento. Então, mas, vamos já mas vou cobrando dizer, para como receber. você Né? falou que talvez precise usar o fundo de reserva, talvez nem seja necessário, porque Talvez não. Exato. o Bem início do observado, trabalho não Glenda. vai ser em 30 dias. Bem Tomara que observado. fosse, né? Oremos. Tá. Então era isso que tá. E o restante é só no final mesmo do trabalho, que deve demorar pelo menos um ano, acredito eu, pela Não experiência que pode já não. tive, né? Até Na lá já verdade, faliu. nós perguntamos isso para o escritório de auditoria. Uhum. Eles disseram que não é tão moroso, não. É coisa de 4 meses. Tendo os documentos na mão, o O trabalho deles é problema é rápido. ter os documentos. Então, a questão a demora vai ser em virtude da apresentação da documentação, e não Mas da a gente- análise em si. A gente está dando um all-in na Ana Paula, né? A Ana Paula vai arrumar esses documentos rapidinho. Então, também era essa a minha dúvida. Gerson, com a palavra. Eu só quero complementar, porque a gente fez essa conta de R$ 180, tá? Se a gente fizer uma conta superficial vezes 200, dá 36 mil. Já vai faltar um pouquinho. Então, por isso é importante a gente ter mais associados, onde a gente consegue levantar mais Perfeito. dinheiro, Perfeito. né? E caso falte alguma pouca coisa, vai ser tirado do caixa para complementar. Mas é o mínimo que a gente pretende. Tá? Sim, Perfeito. boa observação. Tem uma dúvida aqui, né, acho que passando um pouquinho o assunto que a gente tinha anteriormente, que era referente às 4 ações previstas com o Dr. Rafael. É anual ou durante a vigência do contrato? É durante a vigência. São 4 ações ao total, tá? Durante a vigência do contrato. Caso tenha alguma ação a mais, aí ela é cobrada à parte, né? De acordo com os valores que já foram tratados. O Gustavo fez uma pergunta agora, será que vai precisar de alguma ação judicial para ter acesso ao documento? Vai sim, Gustavo. Inclusive, prevista. É a que está relacionada lá, que é a apresentação de documentos. Nós fizemos todo o trâmite cordial. Então, a gente pediu no início pessoalmente, não foi entregue para nós. Pedimos via e-mail, não foi entregue para nós. Pedimos via AR, não foi entregue para nós. E, na verdade, não é que não foi entregue, nós fomos sumariamente ignorados. Nem resposta não tivemos, uma negativa. Então, esgotando-se todos os meios cordiais de solicitação, só restou para a gente a ação judicial mesmo, Gustavo. Só mais uma chamadinha, tá? Nós temos 50 assinaturas na lista de presença, nós temos 60 pessoas aqui, tirando as 4 do escritório, e ainda faltam aí umas 6 assinaturas. O link tá aqui no nosso chat, tá? E também tá no grupo de WhatsApp de vocês. Então, prezados, né? Finalizando aqui a nossa... A Ângela está pedindo a palavra. Ângela. Não vi. Não, é que eu preciso sair, porque minha filha está viajando a serviço e eu preciso ir para o apartamento dela para ficar com meus netos. Sim, então, já está tarde. Obrigada, já fez a sua assinatura, beleza. Tchau, tchau. Acho que eu fiz a assinatura. Tá, boa noite para vocês. Excelente reunião e um ótimo término aí de noite para vocês, tá? Obrigada boa noite para todos. Beijo no coração. Amém.
o Edson, né, ele questionou ali, sendo realistas, essa auditoria deve demorar, pois dependerá da ação judicial da entrega de documentos. Exatamente, tá, Edson? Foi lá quando a gente conversou sobre as ações judiciais ali, e a gente comentou, né, sobre a paciência, A ansiedade, né, né? e a ansiedade, né, que será sim um trabalho moroso, será, né, um trabalho que ele vai demorar um pouco para apresentar, né, algum resultado, né, alguma resposta, mas ele é um trabalho que será sim realizado, né? Então a gente precisa ter, né, aguardar os A gente procedimentos. precisa iniciar, né, Ana? Precisamos iniciar para que um dia possamos terminar, né? Então, sim, vai demorar um pouquinho a auditoria, assim como, né, a questão da resposta judicial, né? Então, a gente já está prevendo aí para ajuizar o quanto antes essa ação de exibição de documentos, né? A gente vai manter vocês informados sobre o ajuizamento, tanto a diretoria quanto vocês, sobre as ações que estão sendo ajuizadas e sobre o andamento dessas ações. A gente, Não, né, Pri, boa noite. já fez ali um combinado com a diretoria, né, das nossas prestações de informações a eles, mas sempre que necessário, vocês podem chamar a diretoria, que eles vão, né, estar passando as informações para vocês, se necessário também entrar em contato comigo pelo WhatsApp ali, que a gente passa as informações tranquilamente. A Isildinha tem mais uma questão para a gente poder encerrar a nossa pauta? Oi, boa noite. Boa noite. Tem um microfone aberto, gente. Boa noite. Boa noite. A minha dúvida é a respeito, não sei se a diretoria da associação ou o próprio jurídico já entrou em contato com a administradora, tem uma noção de quantos proprietários tem, porque nós estamos com um mínimo de proprietários participando da associação e eu acredito que muitos dos proprietários não têm nem conhecimento de que essa associação está vigente, existindo. Se teria como entrar em contato e se eles dariam esse número para a associação, para que a gente possa tentar angariar mais associados, porque está com um número muito pequeno. Então, por exemplo, com relação mesmo à auditoria, se tivesse um número maior, o valor ficaria bem ameno para cada um. A gente nem precisaria, Isildinha, de chamada extra. Justamente essa sua interpelação vai de encontro com a nossa necessidade de quebra da LGPD. O que seria essa quebra da LGPD? Seria a solicitação do banco de dados do condomínio. Então, o juiz autorizando essa quebra da LGPD, nós vamos receber uma relação com pelo menos aí 15 mil proprietários que a gente não tem acesso. Então, com essa listagem na mão, a gente vai conseguir fazer mala direta, mandar WhatsApp, por e-mail, divulgar a existência da nossa associação, as necessidades que a gente tem e os problemas que a gente identificou. Então, todas essas pessoas que não têm acesso, porque hoje o que a gente tem acesso? A gente tem um acesso a uma bolha muito limitada dos grupos de WhatsApp, que grande parte deles ou está contaminado com alguma informação, com alguma outra doutrina, ou simplesmente ignora, não quer saber. Para você acabar não se surpreendendo, muita gente que a gente conversou, porque eu falo por mim assim, eu sou um soldado incansável. Todo mundo que eu vejo novo, eu vou, converso. Eu já cheguei a escutar coisas do tipo assim, vou deixar vocês correrem aí, porque o que vocês ganharem, eu ganho junto. Entendeu? Então, ainda tem gente que pensa dessa forma, infelizmente, Isildinha. Sim. Uma outra dúvida que eu tenho é a respeito de se a associação já entrou em contato ou com o Zubaran, ou com, enfim, quem é representante ali da administradora do resort, e se vocês já tiveram alguma resposta no sentido assim, de transparência, de quanto é a receita de condomínio que eles arrecadam, ou de quanto é a receita dos gastos
tanto com funcionários, produtos, enfim, que necessita utilizar no resort. Se vocês já tiveram alguma resposta da diretoria em relação a isso. Essa é tua, Cíntia. Deixa eu responder essa. Deixa o doutor vai lá. Eu me encontrei no último evento da DIT, que é o maior evento das Américas de multipropriedade, Itaí Michelin. Eu me encontrei pessoalmente, foi lá em Foz do Iguaçu esse ano, agora, recentemente. Eu me encontrei pessoalmente com o Zubaran, né? Troquei umas ideias com ele. Na verdade, não troquei, eu dei umas ideias e ele não falou nada, tá? E eu falei para ele: olha, você é resistente quanto à questão da associação, mas a mulher de César não basta ser séria, tem que parecer séria. Por que a administração não entrega os documentos para ter transparência? Porque aí, se entregar todos os documentos que a gente está pedindo, está tudo certo, como tu disse que está, não haverá problema algum. Nós não encontraremos problema algum. Não, eu não tenho que apresentar nada, eu não tenho que apresentar nada. E ele é muito prepotente, muito resistente a apoiar uma oposição, tá? Então, além de nós sabermos que há, sim, problemas que a gente vai acabar encontrando, porque quem não deve não teme, né? Então, sim, não só através de notificações, de correspondências, de e-mail, a tentativa de acesso à documentação, como também pessoalmente, uma vez por telefone, nós falamos, né? E outra vez pessoalmente nesse evento que teve lá em Foz do Iguaçu esse ano. Não, a administração é completamente refratária a apoiar que nós saibamos, né, e tenhamos acesso à realidade do empreendimento. Esquece ter esse acesso. Inclusive, pela via tranquila, né? Inclusive, só para contextualizar, quando nós fomos efetivamente, nós nos constituímos oficialmente. Apresentar, né? Tanto eu quanto a Cíntia, o escritório do Dr. Rafael emitiu um documento formal, oficial, nos apresentando ao empreendimento. Então, ele mandou para nós imprimimos, e em mãos nós fomos entregar, de forma cordial, nos apresentar e nos colocarmos, inclusive, à disposição para poder estar auxiliando a administradora para tentar fazer uma gestão um pouco mais saudável e mais transparente. A resposta que nós tivemos da Flora, que é a responsável pelo concierge, foi assim: eu não posso receber isso, eu estou proibida de conversar com vocês, de tirar foto com vocês, de receber qualquer documento de vocês. Então, assim, na nossa apresentação cordial, a gente já recebeu esse pé no peito. Ok, muito obrigada. E não só essa, né, Luiz Fabiano, tivemos outras tentativas, também por e-mail, por carta R, e isso tudo será o embasamento da nossa ação de exibição de documentos, né? A falta de transparência, a dificuldade de acesso, né, a conversar com eles administrativamente. Eu vou passar a palavra para a Nádia e em seguida a gente encerra a nossa votação, tá bom? Oi, boa noite. Pode falar. Não, que depois tem alguns questionamentos aqui no chat que a gente para poder também esclarecer para o cotista. Pode falar, Nádia. Tá. Há uma dúvida quanto aos contatos. Antigamente eu lembro que tinha tantos grupos, OPR cota tal, tinha tanta gente nesses grupos. Cadê esses contatos? Se perderam? Não, Nádia, o que acontece? Esses contatos, só para você entender, eles ainda continuam nos grupos, só que os administradores desses grupos, eles estão do lado... De alguns, né? Estão do lado do coleguinha. Então, o que acontece? Esses grupos, os administradores, como fazem parte da associação patronal, que é oficializada pelo condomínio, eles blindam a gente. Eles não deixam a gente ter acesso a esses grupos, a gente não pode publicar. Quando a gente vai publicar, é excluído dos grupos. Então... não sei se a Nádia sabe. Nádia, o que eles fizeram? Qual foi a artimanha da administração? Eles montaram agora uma outra associação
que é uma É isso mesmo, associação, que o Luiz está falando, uma associação patronal. É uma associação da Enjoy mesmo, do empreendimento deles. O vice-presidente é o Carlos Dias, que é o antigo gerente-geral da Enjoy, né? Então, e alguns, eles pegaram pessoas influentes, administradores de alguns grupos, para fazer parte dessa associação, pessoas que comercializam, intermediadores. A gente suspeita que essas pessoas, né, a gente tem até declarações que essas pessoas vão ter vantagens por estar nessa associação, por encabeçar essa associação. Mas isso não vem ao caso. Isso não vai fazer com que nós esmoreçamos ou deixamos de trabalhar. Mas essa blindagem nos prejudica muito, Nádia, porque a gente não tem acesso a esses grupos, as pessoas não sabem que a gente existe. Tá. Agora eu tenho bastante contato com bastante gente que até nem sabia, né, da associação. Precisamos. E eu vou passando, né? Eu vou estar botando a cara. Por favor. Nossa, Nádia, contamos muito. Todo mundo que conhece mais, porque sempre me ligam para ver se eu tenho data, né? Então eu fiz bastante amizade aí, pessoal de São Paulo, né? E tal. Então todo mundo que conhece alguém precisa passar, né? Vai passar Nádia, se cada um dos nossos 200 associados trouxesse mais um, só mais um. Já estava. Conversar com alguém de algum grupo que tenha mais afinidade, se colocar dentro dos grupos contaminados, vai ser excluído. Então, sempre tem algum colega dentro do grupo que você conversa mais, que você interage mais, chama no particular. E divulga a associação. Fala, olha, a gente está aqui, a gente tem uma pauta interessante, é necessária por causa disso, disso, disso. E aí, se cada associado trouxer um, a nossa vida vai melhorar da água para o vinho. Eu vou fazer isso com todos que eu tenho contato. Obrigada, Nádia. A Nádia chegou para trazer um up para nós mesmo. O Edson colocou que... nós já estamos preparados, Edson. Você está falando que, assim, provavelmente, na primeira instância, nós corremos o risco realmente de perder nas primeiras instâncias. O doutor Rafael já nos colocou essa situação, porque a gente não sabe qual que é... a gente até sabe, o nível de influência... O nível de contaminação. O nível de influência da Enjoy em si, na cidade de Olímpia, é 95%, 99%. Então, eles têm uma influência muito grande. Mas, mesmo que aconteça da gente perder na primeira instância, nos estágios superiores, né, doutora Ana, doutor Rafael, a gente tem a probabilidade de que realmente a justiça seja feita. Então, isso não vai nos bater o primeiro diagnóstico, a primeira negativa, não vai nos abater, nós estamos preparados para receber essa primeira paulada. E aí entra a paciência de novo. Exatamente. Gente, para a gente não perder o time, tá? Vamos lá. Temos mais algum questionamento referente à chamada extra para auditoria? Se não temos nenhum questionamento, alguém não concorda com essa chamada extra? Acredito que não tenha havido nenhuma manifestação contrária. Então, né, foi aprovado por unanimidade, né, o pedido de chamada extra para a realização da auditoria condominial. Nesse sentido, nós vencemos, né, as nossas 3 pautas da noite, vencemos elas positivamente, todas com unanimidade. E, né, nesse momento, em relação à nossa pauta vencida, estamos de ok, né? Estamos fechados. Luiz Fabiano, gostaria de finalizar? Só uma observação, Ana, comunicado a todos. Amanhã, a partir de amanhã, a gente vai deixar no grupo que o nome tem que ser enquete, mas não seria enquete, aonde vocês vão poder escolher entre as opções para a emissão de boleto. Ok? Então, cada um que colocar o que escolher ali é a forma como vai estar recebendo isso. Tá bom? E que quem vai fazer sou eu e o Eládio, viu, gente? Então, eu preciso que vocês coloquem lá e daquela informação que tiver lá, nós vamos providenciar os boletos. Então, assim, escolham. Escolham certinho. Doutor Rafael?
vai falar um tchau para nós. Agora uma dúvida só com a Ana, perdão. Só para não, que também é pertinente. Não, ele nem quer mais eu, entendeu? Só quer a Ana. Porque, pô, eu já sou comprometido, meu querido. Deixa eu te falar, Ana, o doutor Rafael. No caso dessa assembleia, com essa aprovação que a gente teve, nós não tivemos o quórum total dos associados. Quando a gente determina essa situação, quem não está aqui tem que cumprir também? Sim. Essa deliberação é a maioria simples dos presentes, tá? E aí, todos, por isso que é importante o edital ser publicado, todos eles terem acesso ao edital, porque aqueles sabem que vai ser debatido uma chamada extra, sabe que vai ser debatido, né, uma contratação de alguma coisa, e não veio, poderia ter mandado um representante, um procurador, poderia ter feito qualquer coisa, né? Mas não veio porque confia na opinião daqueles que vão comparecer e estão concordes aí com os movimentos. E vocês fizeram também um movimento antecipado, né? De conversação, né? Uma preparatória para a Assembleia. Então, pessoal, muita gente que não veio hoje, eu já sei do assunto, concordo, quer dizer, quem cala consente, segue o baile, tá? Perfeito, doutor. E ficará gravada também essa assembleia, essa ata será levada a registro, então tudo dentro dos conformes, tudo dentro da legalidade. Qualquer questionamento, né, a gente pode conversar sem problema algum. Então, gente, encerrada a nossa pauta, vencida a nossa pauta, né, agora são 8h32 da noite. Olha, Ana, desculpa, que o Gustavo colocou ali para a gente dar a opção de pagamento no Pix também. Não foi colocado na pauta durante a reunião. Nós podemos colocar sem nenhum problema? Para quem quiser pagar no Pix? Não terminou a Assembleia ainda, pode ir lá e retificar. Mas veja, gente, forma de pagamento, tá? É administrativo, não tem nada a ver. Vocês estão definindo o valor, né? E as condições. Agora, como que vai pagar, isso é de menos, tá, gente? Eu só ressinto e peço para vocês tomarem cuidado, porque, assim, vocês são voluntários, tá? Sim. E o Pix, ele dá um trabalho extra manual maior. O boleto, tu emite o boleto, quita e acabou o assunto. O Pix, tu tem que dar baixa manual, tem que fazer um controle manual. Não, mas acho que é tranquilo, porque o boleto, ele tem a função boleto... Tem QR Code. Então dá para a gente ter o controle como boleto e a pessoa pagar como Pix. Tá, mas o que dá a baixa é o boleto e não o Pix, tá? Diferente você ter uma chave Pix, o cidadão mandar um valor para a chave Pix e tu tem que fazer um controle manual, tá, gente? Então só cuidem isso, porque vocês são voluntários. Se todo mundo ficar mandando Pix para um lado e para o outro, vocês vão enlouquecer. Né? Só duas observações, doutor Rafael. O Orlando, no chat, está perguntando, sendo essa chamada aprovada, quem não pagar tem algum ônus? Claro, inadimplente, não pode votar, tudo normal. Mas fica inadimplente. Tem a multa e os juros previsto no estatuto, tudo normal. O que acontece, né? Deixa eu falar um pouco sobre isso, né? Quando se define uma chamada extra, quando se define uma previsão orçamentária, é importante que você conte com uma cota de inadimplentes, né? Então, se você tem uma despesa de 40 mil e você tem uma inadimplência de 15%, você tem que contar que 6 mil, hipoteticamente, não pagarão. Então, você tem que chamar 46 para 6 mil não pagar e você ter a receita de 40. E se todo mundo pagar, ótimo. Você montou um caixa extra de 6 mil, tudo bonito. Mas quando se monta uma chamada, é importante a gente sempre considerar uma taxa de inadimplência. Né? Nesse caso, no cálculo que a gente fez, a gente não fez isso. Pelo contrário, colocando de quem está pagando, estão colocando 200 associados a 180, dá 36 mil. O valor da auditoria é 40.900. Então, o certo, o correto seria ser um valor um pouco maior
Ô, doutora Ana, muda lá para R$600 a taxa. Já foram para Culpa do doutor. Não, faz o seguinte, ó, deixa como está, tá? Sim. Experimenta a taxa de inadimplência e qualquer coisa chama uma complementar. Sim, então tá bom. A gente vai contar que que esses inadimplentes não vai não. paguem e que entre mais gente, né? É por interesse de todo mundo, né, doutor? Vamos embora. Beleza. Então, pessoal, esclarecidas nossas dúvidas e questionamentos, são 8h36 e damos por encerrada a nossa assembleia. Amém. Agradecemos a presença de todos e seguimos firmes e com paciência, não esqueçam disso. Grande abraço a todos, boa noite. Obrigada, gente. Uma boa noite a todos. Boa noite. Apesar de encerrada, Gerson, gostaria de falar? Eu só queria fazer uma pergunta para o doutor Rafael, não sei se a Ana pode me responder já fora da Assembleia aí. Os senhores tendo um número de processo, vocês conseguem acessar o conteúdo do processo? Se ele não tiver em sigilo, sim. Se ele estiver em sigilo, a gente tem que ter o número do processo e a chave do processo. Ok. Eu não sei se está em sigilo. É que eu dei uma pesquisada no Jus Brasil aí e achei o número do processo que a Enjoy está sendo processada lá para a questão do IPTU lá 21, 22, que ficou para trás, né? Não sei se vocês podem consultar isso, que eu não consigo consultar. Manda o número para nós que a gente não só consulta, como emite uma opinião no grupo depois para todo mundo. Ai, que ótimo. Perfeito. Mande. Mano, pode deixar. Grande abraço, boa noite a todos. Até mais. Boa noite, gente. Até mais, boa noite. Boa Tchau, noite, boa noite. Cíntia, te mandei o link, tá? Doutor também. Tá bom. Acabou agora? Beleza. Boa noite, gente. tchau. Boa noite, Até a pessoal. próxima. Boa noite. Fiquem com Deus. Valeu. Tchau, tchau.